Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, para a nossa aula hoje de História. Convido vocês a tomarem assento na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, no quintal. Espero que vocês estejam bem para juntos estudarmos História e História do terceiro ano. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. E qual conteúdo é esse, professor? Vamos ver a história dos serviços prestados à população. Professor, como assim serviços prestados à população? São aqueles serviços aos quais a população tem acesso. Por exemplo, a educação é um deles. A educação é um serviço prestado à população. Certo? Nós, professores, somos prestadores desse serviço. Mas vamos ver isso melhor durante a nossa aula. E qual é a habilidade que nós iremos desenvolver? É a de reconhecer diferentes serviços básicos e sua importância em assegurar à comunidade condições mínimas de cidadania em diferentes tempos, ok? Reconhecer diferentes serviços básicos e sua importância em assegurar à comunidade condições mínimas de cidadania em diferentes tempos. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é o de conhecer a história da prestação de serviço à população. Isso mesmo, olha. A prestação de serviço, ela tem uma história, na verdade, indiretamente, nós já começamos a estudar um pouco dessa história da prestação de serviços. Também observar os direitos e deveres dos cidadãos. E ainda, analisar a importância histórica da Constituição Federal. Ixi, professor, o que é Constituição Federal? Bem, a Constituição Federal é uma lei, tá bom? Na verdade, é um livro de leis, tá certo? Há várias leis lá que devem sim serem cumpridas, tá certo? Seja pelas pessoas, seja pelo poder público, tá bom? Então, mas nós iremos nos aprofundar um pouquinho ainda na Constituição Federal, tá bom? Para entendermos melhor que documento é este. Então, conhecer a história da prestação de serviço à população, observar os direitos e deveres dos cidadãos e analisar a importância histórica da Constituição Federal. Mas antes, vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. E o primeiro, você sabe o que é cidadania? Não é o Parque da Cidadania não, tá bom? O que é cidadania? O que é cidadania? Será que vocês sabem? Vamos estudar isso um pouco nesta aula também. Você sabe quais são os serviços públicos? Eu já dei uma dica, a educação é um deles, saúde é outro, lazer é outro, segurança é outro. Existem vários serviços públicos, tá bom? Vamos ver alguns deles aqui também. Você conhece quais são os seus direitos e deveres enquanto cidadãos? Olha só, é muito comum nós pensarmos logo nos nossos direitos, dizemos assim, eu estou no meu direito. Tudo bem, de fato, nós cidadãos temos vários direitos. Mas e os deveres, quais são? Porque mesmo tendo direito, nós temos deveres, que também devem ser cumpridos. E aí um grande aliado desses direitos e deveres é a Constituição Federal, né, que é o documento, a chamada Carta Magna, que nós vamos estudar aqui também um pouco sobre ela. Tá certo? Então, você sabe o que é cidadania? Você sabe quais são os serviços públicos? E você conhece quais são os seus direitos e deveres enquanto cidadãos? Bem, primeiro, o que é cidadania? Vamos ver aqui. Cidadania é a pessoa pertencer à comunidade de um país.
é pertencer à comunidade de um país. Claro, né, pertencer, né, e viver como pertencente a ela. Por que viver como pertencente? Lembram que eu falei da Constituição Federal? Então, pertencer à comunidade de um país significa também seguir as leis daquele país, dentre as quais temos aí a Constituição Federal, que é a mais importante, o mais importante livro de leis do nosso país, do nosso Brasil. A consequência desse pertencimento são os direitos e deveres civis, políticos e sociais, que são assegurados ao cidadão pela Constituição Federal. Então, pertencendo à comunidade desse país, né, temos aí direitos e deveres civis, direitos e deveres políticos e direitos e deveres sociais que precisam ser seguidos e que são assegurados pela Constituição Federal. Por isso temos os serviços públicos que asseguram alguns benefícios a nós cidadãos, tá certo? É por isso que temos aí os serviços públicos, tá bom? Eles vão aí assegurar alguns benefícios a nós cidadãos, tá certo? Vamos ver também um pouquinho desses benefícios quais são. Eu já comecei a falar sobre eles aqui, tá bom? Mas historicamente, o serviço público teve início oficial e jurídico na França, no início do século XIX e final do século XX. No entanto, pode-se buscar uma primeira noção na Grécia Antiga. Oficialmente, esse serviço ele é mais recente, tá certo? No final do século XIX, início aí do século XX, foi quando esses direitos eles foram aí sistematizados. Antes haviam, mas eles não estavam aí sistematizados e eram esporádicos. A partir de então, não. A partir de então se determinou o que de fato é serviço público e como esse serviço público deveria funcionar. No começo, o serviço público estava ligado a atividades exercidas por pessoas que atuavam em nome do rei. Por sua vez, estava atento às necessidades da população para melhor servi-la de acordo com os seus interesses, tá certo? Como é que funcionava isso antigamente? Existia o rei, existiam aqueles delegados pelo rei que observavam o que é que a população estava precisando e o rei ia lá e fazia algumas melhorias, porém sem uma lei. Ele fazia conforme ele pensava, conforme ele imaginava e do gosto dele. E a partir de então, a partir aí do final do século XIX e início do século XX, essas leis, para que os serviços fossem prestados da melhor forma possível, foram estabelecidas, tá certo? Começaram a ser aí estabelecidas e aí chegamos um pouco no que é hoje. Bem, atualmente nós temos aí vários serviços públicos, tá bom? Temos aí nessa imagem serviços oferecidos em repartições públicas, expressa aí na moça sentada, e nas pessoas que estão em pé aí mais próxima dela. Temos serviços públicos aí de conservação e zeladoria do patrimônio, do nosso patrimônio, e aí entram, por exemplo, as ruas pavimentadas, né, calçadas, asfaltadas, a preservação dos prédios públicos, dos monumentos públicos, das praças, dos parques, tá certo? Também expressa aí na manutenção que está sendo feita pelas pessoas. Um está com carrinho de mão e o outro me parece que está pintando aí algo. No Brasil, o serviço público teve sua origem em 1808 com a instalação da família real portuguesa, que diante da necessidade da promoção do desenvolvimento da então colônia, percebe a importância do trabalho administrativo que servisse à população local, tá bom? Quando a família real portuguesa veio de Portugal e se instalou no Brasil, começaram aí a prestação de serviços públicos à população. Por quê?
Porque a família real queria desenvolver o país, tá bom? Queria desenvolver o Brasil. E aí viram aí a necessidade, né, de oferecer alguns serviços públicos que ajudassem no desenvolvimento do país, né? Alguns de caráter, claro, administrativos, né? E que servisse aí à população local. E esses serviços foram diversos, tá bom? Mas todos ainda em função da família real, sem uma lei aí estabelecida que dissesse quais serviços públicos eram esses, como esses serviços públicos deveriam funcionar, o horário de funcionamento, o tempo de funcionamento, onde esses serviços iriam funcionar, tá certo? Bem, para que nós entendamos um pouco mais disso, basta ver nos tempos de hoje, né? Toda cidade ela tem pelo menos uma escola. Antigamente isso não existia, tá bom? Haviam pouquíssimas escolas, em alguns lugares nem haviam escolas, tá bom? Você tinha que andar quilômetros, dias, para se chegar a uma escola, tá certo? E hoje em dia não, todos os bairros de Teresina, praticamente, em todos os bairros é possível encontrar pelo menos uma escola, às vezes mais de uma, tá bom? No bairro onde está a escola onde eu trabalho, por exemplo, no bairro Monte Verde, só na rua onde está a escola municipal Roberto Cerqueira Dantas, nós temos aí mais duas escolas, né? Uma inclusive coladinha com a escola Roberto Cerqueira Dantas. E há outras escolas no bairro também, nas redondezas, em bairros vizinhos, tá certo? Mas isso antes não existia. Hoje não, a lei assegura que todos devem ter acesso à educação básica e uma forma para que isso aconteça é a criação de escolas. Bem, após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, o serviço público tornou-se mais forte, tá certo? O Brasil deixou de ser um império e passou a ser uma república, colaborando direta e indiretamente com a administração do país, executando ações que movimentaram e impulsionaram os direitos básicos e essenciais de que necessitam os cidadãos. Com a proclamação da República, o serviço público tornou-se mais forte, tá certo? A população passou a ter mais acesso ao serviço público, passou a ter garantias de direito, coisas que antes não se existia, e a partir de então passou a ter, né, a população garantia de que esses direitos fossem ofertados, fossem cumpridos, na verdade, que eles tivessem acesso a esse direito, tá certo? Assim, né, ter acesso a alguns direitos nem sempre era fácil, mesmo depois aí da proclamação da República, tá bom? Mas pelo menos houve um começo dessa sistematização, dessa constância de oferta aí de direitos, conseguindo então atingir a população e conseguindo a população ter acesso aí a esses direitos na medida do possível. Já em outubro de 1939, surgiu um dos primeiros documentos que consolidou normas referentes ao funcionamento público. Foi o Decreto 1713/39, com as normas para o funcionalismo público. Os direitos e deveres do cidadão começou a ser garantido. Contudo, os anos que se seguiram demonstraram que alguns pontos da cidadania brasileira precisavam ser editados, e assim nasceu a Constituição Federal de 1988. Professor, essa Constituição Federal de 1988 foi a primeira? Não, não foi a primeira. Já houveram outras constituições, porém, essa aí é a mais atual, né? Ela foi atualizada, foi instituída em 1988. Por quê? Porque muita coisa mudou. Você pense aí, olha, de 1939, quando surgiu o primeiro documento,
a 1988 se passaram aí vários anos. Muita coisa mudou no país, muitas necessidades surgiram, tá bom? Outros deveres passou-se a ser exigido dos cidadãos, outros direitos os cidadãos passaram a ter, e isso precisava ser garantido através de um documento, que é justamente a Constituição Federal de 1888. Mas Constituição, o que é isso? Vamos ver. A Constituição de 1888 nasce como uma carta de bem-estar social, de uma vida mais digna, cujo objetivo é prestar ao cidadão as condições necessárias para se viver dignamente, provendo-lhes as necessidades básicas. Em relação ao serviço público, surgem as principais características para sua definição. Bem, a Constituição Federal, tá bom? Ela é uma carta, como está dito aí, e ela está em formato de livro, tá bom? Nós temos aí a foto da Constituição, na verdade tem 2 exemplares, tá certo? Ela foi criada, como eu falei, em 1988. O objetivo é prestar ao cidadão as condições necessárias, tá certo? Básicas para que ele tenha uma vida digna, uma vida responsável, acesso a algumas questões que ele não tinha caso a Constituição não tivesse sido promulgada, o termo é esse, ou seja, instituída, inscrita e se tornado lei. Bem, o artigo 5º da Constituição Federal, né, de 1988, destaca que todos somos iguais perante a lei, sem nenhuma distinção entre pessoas. Então, não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa a etnia, não importa o estado onde estamos, tá bom? Não importa nada, nada vai importar, né? Perante a lei, todo mundo é igual, todos nós somos iguais. E diante disso, todos nós precisamos cumprir nossos deveres e termos acesso ao nosso direito. Talvez esse seja um dos principais artigos aí da Constituição Federal. Além disso, esse artigo garante o direito à vida. Todos nós temos direito à vida, né? Todos nós temos direito à liberdade, todos nós temos direito à igualdade, à segurança, à propriedade e outros direitos tidos aí como fundamental, dentre os quais o direito à educação, o direito à saúde, que nós vamos ver um pouco aqui na frente, tá certo? Que são esses os direitos sociais. Os direitos sociais estão prescritos já no artigo 6º, não no 5º. E ele que prescreve os direitos do cidadão, por exemplo, à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à infância e também à assistência aos desempregados. Tá certo? Quando nós falamos assim, seguro-desemprego, isso é uma assistência a quem está desempregado, tá certo? Bolsa Família, por exemplo, é uma assistência a quem está desempregado. Quando nós falamos, por exemplo, dos hospitais públicos, da maternidade pública, tá certo? Esse é o acesso que se tem ao serviço de saúde, tá bom? Garantido aí pela Constituição. A escola que vocês estudam, é o acesso que vocês têm à educação, tá certo? E vários outros direitos sociais que aqui estão. Os serviços, né, para que os direitos dos cidadãos sejam garantidos, são prestados então pelos funcionários públicos. O serviço público, ele é prestado aí, em sua maioria, claro, pelo funcionário público, tá certo? Alguns serviços são terceirizados, mas outros não. O funcionário, ele é funcionário direto das instituições públicas. É o caso, por exemplo, de nós professores, né? Nós somos funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Teresina,
tá bom? Mas nós temos aí vários outros funcionários públicos em diversas funções, os médicos, por exemplo, né, são funcionários públicos, os agentes de segurança são funcionários públicos, tá certo? Aqueles que trabalham nas repartições também são funcionários públicos. Apesar de todos os direitos, os cidadãos também possuem deveres a serem cumpridos, tá bom? Prestem atenção, nós temos direitos, mas também nós temos deveres. E precisamos cumprir esses deveres para quê? Para que tenhamos uma vida coletiva, social melhor, mais agradável. Imaginem, cada um fazer o que quer e o que der na telha. O caos estaria instaurado, tá bom? Por isso são importantes, né, documentos como a Constituição Federal, por exemplo. Então, escolher os governantes do país, tá certo? É um dos nossos deveres. Inclusive, o voto no Brasil é obrigatório. Obrigatório para quem está na idade, né, que começa a partir aí dos 18 anos, tá bom? A obrigatoriedade. Cumprir todas as leis e a Constituição, né, precisamos aí cumprir todas as leis e a Constituição, proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público e social do Brasil. Prestem atenção, proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público e social do Brasil, é dever nosso também. Respeitar os direitos das outras pessoas, isso é muito importante. Fazer as contribuições tributárias e previdenciárias devidas. Bem, essa parte aí está mais ligada a tributos, a impostos. Professor, e como é que eu faço isso? Toda vez que você compra algo, tudo que você compra, tá certo? Está aí incluso impostos, tá bom? Impostos estão contidos em tudo aquilo que você comprar, tá bom? Seja um bombom, seja uma casa, você está pagando aí imposto. Educar e proteger os seus semelhantes, tá certo? Precisamos educar e proteger os nossos semelhantes e também contribuir com as autoridades. Toda vez que a autoridade me chama de forma oficial, precisamos contribuir com elas. Mas agora, peço a vocês que têm em mãos lápis, caderno e borracha, vamos fazer algumas atividades sobre o conteúdo que estudamos na aula de hoje. Exercitando. Primeira questão, pergunto a vocês, o que é cidadania? Nós vimos isso na aula de hoje. Tempo para vocês responderem. O que é cidadania? Vamos para a resposta. Cidadania é a pessoa pertencer à comunidade de um país. Eu falei isso bem no comecinho da aula. Cidadania é a pessoa pertencer à comunidade de um país. Segunda questão. Historicamente, em qual país o serviço público teve origem? Eu falei aqui. Qual país era este? Pensem aí, tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta? Essa é fácil. O país foi a França, então na França foi que os serviços públicos tiveram origem. Terceira questão, o que motivou a origem do serviço público no Brasil? Tempo para vocês responderem.
Vamos para a resposta. Foi a instalação da família real portuguesa, tá bom? A família real portuguesa, o rei, a rainha e toda uma comitiva, eles vieram para o Brasil e a partir daí o serviço público foi instalado no Brasil. Quarta questão. O que é a Constituição Federal de 1988? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. É uma carta de bem-estar social, tá bom? De uma vida mais digna, cujo objetivo é prestar ao cidadão as condições necessárias para se viver. Então, é uma carta de bem-estar social, tá bom? Que vai aí regir alguns direitos e deveres dos cidadãos. Quinta questão. Cite pelo menos 2 direitos sociais dos cidadãos que estudamos na aula de hoje. Vamos ver juntos. Olha só, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância e também a assistência aos desamparados, tá certo? Sexta questão, cite pelo menos 2 deveres sociais dos cidadãos que estudamos na aula de hoje. Bem, escolher os governantes do país, cumprir todas as leis e a Constituição, proteger o meio ambiente e todo o território e todo o patrimônio público e social do Brasil, respeitar os direitos de outras pessoas, fazer as contribuições tributárias e previdenciárias devidas, educar e proteger os seus semelhantes e contribuir com as autoridades. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é cidadania, observamos a história do serviço público, analisamos os direitos e deveres dos cidadãos e respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.